E outro caso, esse pra gente fechar só, que foi o da Elise, né? Sim, sim. O da Elise, que eu tava até comentando essa semana, que eu fui assistir a série de novo pra ter alguma referência e tal. E aí é o que eu tava conversando, não sei se foi com a Mayara, tava conversando com alguém, que se você se basear só pela série, você fala, não conheço nada, você quase absolve ela. Você fala, eu vou falar o seguinte, tá? É bom que eu gostei muito dessa série. Nem tanto. Eu digo assim, é um romancezinho pra lá de sem vergonha. Tá? Por quê? Se fosse como foi apresentado, uma repórter investigativa, no mínimo, que a gente espera, o mínimo, que um repórter investigativo faça, é uma reportagem imparcial. No momento que está parcial, deixou de ser investigativo. Tomou a partir de outro. O negócio foi tão sem vergonha que não dá para dizer que é uma história. Isso é um romance sem vergonha. Fizeram água com açúcar lá. É uma melada, né? Muita melada. Bastante açúcar. Entende? Muito açúcar. Porque o que acontece? Ela quer me justificar porque ela foi abusada pelo padrasto quando ela era na adolescência. Tá? 70%, 80% dos crimes de violência sexual são cometidos contra adolescentes. Então não tenta me justificar cometer um crime porque foi abusada. Porque o que acontece, eu falo assim, o abuso sexual é uma coisa terrível, principalmente para a mulher, porque tem homens que são abusados também, e não são poucos. Mas eu acho que mais para a mulher é uma violência muito estúpida. Muito estúpida. Tá? E acho que causa algum trauma sério. Acho que sim. Que realmente deve causar um trauma, porque é um abuso do corpo. Aí, normalmente a mulher adolescente, né, muitas vezes, quer dizer, na época nem sabia direito o que estava acontecendo. Hoje em dia, né, é mais difícil, né? Talvez até se fosse antes dos 12 anos, né? Talvez, né? Mas hoje em dia você pegar uma criança, uma adolescente de 16, 17 anos, já sabe muito bem, já está escolada. Aí ela resolveu por uma opção, né? Que ela fala que teve uma pós-adolescência, uma jovem adulta muito difícil, que ela foi para a prostituição. Nada contra as prostitutas, mas foi uma opção dela. Porque o início de vida, para ninguém é fácil. Não é porque foi ela que veio do interior, de uma cidadezinha pequena. Qualquer pessoa a começar dentro de uma profissão, algum trabalho, é difícil. A pessoa começa lá de baixo, a pessoa tem um custo para sobreviver, não vou nem dizer para viver, para sobreviver. De trabalhar em dois empregos. Dois empregos. Até a gente com algum tempo de experiência ainda continua trabalhando em dois empregos para conseguir sobreviver. Isso aí é a nossa vida. Né? Que não teve alguma facilidade de nascer com famílias mais abastadas ou condição social melhor. Tem um início de vida bastante complicado, é difícil. Então não foi ela que teve isso aí. Isso aí todo mundo tem. Uma opção que ela teve foi entrar para a prostituição. Sem problema nenhum. Também. Tudo bem, não. É que ela justifica isso como sendo, olha, porque eu tive uma vida difícil. Então eu caracterizo que todo mundo tem uma vida difícil. Não foi ela. Foi uma opção dela trabalhar como prostituta. Não estou dizendo que eu não tenho nada contra. É a mesma coisa, a opção dela foi trabalhar num restaurante, foi lavar chão, foi não sei o quê. Ela foi prostituta, beleza. Ela conseguiu casar com um cara rico, porque se você conseguir conversar com qualquer prostituta, a maioria, 90%, quer casar com um cara rico, que banque tudo que ela quer e ela não precisa trabalhar mais nessa área. Muitas falam que só trabalham como prostitutas porque precisam pagar a faculdade e é caro e elas não têm como sobreviver, então a prostituição é o meio. É um caminho. Tá? Depois, quando elas se formam, elas continuam porque na área que ela vai trabalhar vão pagar muito pouco para ela, como pagam para todo mundo,
e ela não tem como sobreviver, sobreexistir com as dietas, com as academias e os diabo a quatro da vida que tem para manter a prostituição. Então, às vezes, a maioria continua sendo nesse tipo de trabalho, de atividade. Ela conseguiu, casou com um cara rico, que bancava tudo para ela. Virou atiradora, virou enóloga, viajou sei lá para onde, virou caçadora, ia para fazendas de caça no Brasil. Só que o que aconteceu? Ela começou a ter problema no relacionamento. Ela casou com um cara que era putanheiro. Ela sabia disso. Ela é tão putanheiro que ele começou a sair com ela e pagava uma grana preta para ela, ele era casado, para ela tirar o site dela do ar, para ela ser exclusiva dele. Caramba. Tá? Aí ele se separou da mulher. E na época, segundo consta, as línguas, não tenho nada que me documente, mas se comentava na época que ele pagava algo em torno de R$6.000 para essa mãe da primeira filha dele. Tá? E o que acontece? Ela casa com ele, na igreja, tudo bonitinho, passa a ter uma filha e ele começa a ser com outra prostituta. E acontece a mesma coisa que ela fez. Ele começa a querer pagar para ela exclusividade. Caramba. Tá? E chegou a dar para essa nova prostituta uma Pajero TR4, que nem o que ela tinha, só que blindada. Caramba. E ela ficou muito puta. Tá? Porque como é que ele tá? Ela viu a história dela se repetindo. E só ela que agora sendo a outra, ela sendo a vítima. Né? Então, acho que daí a raiva. Entende? E é claro que, vamos dizer, sempre se fala, né, que as amantes são mais amadas do que a mulher, porque as amantes só se encontram nos bons horários. O dia que ela tá com TPM, o cara não vai ver amante, só vai ver amante quando ela tá de boa. Então sempre é era uma aventura pra ele. É aventura boa. E aí, só que ela tá casada. E o relacionamento deles passa a não ser tão festivo, vamos colocar assim, como todo relacionamento. E aí o que acontece? Ela pensa, se eu me separo, ele vai pagar a mesma coisa que pagar para outra. R$6.000. Uma garrafa que ela tomava de vinho era R$6.000. Nada, né? Sim, uma garrafa de vinho R$6.000. Ainda eu tava vendo no site que eu tava dando uma pesquisada, coloquei que tinha uma sala de vinhos lá que só quer atender, pode atender. Tá de boa. Não, tá o Chesman que tá aqui. Ele tinha uma sala num lugar lá que tinha mais de 2 milhões em vinho, segundo o site que eu vi lá. Não era uma sala, era uma adega. Uma adega assim de 2x2, por uns 2,5 de altura. Quando eu fui lá fazer o luminol, todas as prateleiras forradas de vinho e uma de caixas de vinho no meio que você não conseguia se movimentar. Caramba. Então tinha muito vinho. A segunda vez que eu fui lá já estava quase vazia. Já foi derrubando tudo lá. Alguém surrupiou os vinhos do Marcos. Mas então teve a situação financeira da Elise, porque se ela se separa, ela fica sem nada. Se ficasse com 6 mil para ela era nada, né? Não é nada. Uma garrafa de vinho que ela tomava seria esse valor. Caramba. Tanto é que uma das manifestações que ela teve durante a reprodução simulada, que foi? A gente precisava fazer peso numas malas para ver se ela conseguia ter a capacidade de levar as malas sozinha e botar no carro dentro do tempo que a gente tinha entre saída do elevador e saída da garagem. Então a gente foi pegado uma caixa de madeira e ela perguntou se era a caixa que estava no canto e mandou tirar porque era vinho caro. Caramba. Das manifestações que ela teve, acho que foi a única, assim, quer dizer, preocupada com vinho caro. Entende? Caramba. Então tinha uma preocupação financeira.